Boa tarde, hoje é quarta-feira, 22 de maio. Está começando pela Rádio e TV Assembleia o programa plenário. E nessa tarde, no período destinado ao grande expediente, quem ocupa a tribuna é o deputado Gerson Burman do PDT. E ele vai prestar homenagem aos 85 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. Vou começar nosso programa conversando com o deputado Paparico Bach, do PR, ele que na próxima sexta-feira ele é o relator da subcomissão das barragens aqui na Assembleia. Essa subcomissão integra a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e estará em audiência pública no município de Erechim, a partir das 14 horas da tarde, na Câmara Municipal de Vereadores. Até vou aproveitar que o senhor fale sobre essa proposta sua, que já está em discussão no Poder Legislativo. Depois, no dia 29, tem uma audiência pública aqui em Porto Alegre também, aqui na Assembleia Legislativa, deputado. Mas importante o senhor destacar, e até aproveite para convidar os nossos telespectadores, o pessoal da região lá para participar dessa reunião. Boa tarde. Sempre a nossa cordial saudação a todos os telespectadores. Este é um assunto que ele está em voga hoje na comunidade brasileira. A questão das barragens que se rompem e a região da qual eu venho, a região Nordeste, Alto Uruguai, lá nós temos várias barragens. A barragem de Celso Ramos, entre Baracão e Celso Ramos, no estado de Santa Catarina. A famosa barragem de Machadinho, que produz 27,6% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul. Logo abaixo nós temos a barragem de Itá, nós temos logo acima a barragem do Rio Passo Fundo. Isso tudo faz com que as populações ribeirinhas, as lideranças daquela região, nos questionem como estão as nossas barragens, deputado. E com esse propósito nós pedimos para que o gabinete e também a bancada do nosso partido elaborasse um estudo. E, para surpresa de todos nós, o Rio Grande do Sul é o estado que mais detém barragens no Brasil. São 10.770 barragens. É um volume bastante grande. E nós podemos... No Brasil, deputado, só no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, 10.770 barragens. É o estado brasileiro que mais tem barragens. Agora, nós, a partir do momento em que nós assumimos a presidência da comissão, nós começamos a dividi-las, estudar. E nós temos 3 barragens, existem 3 modelos de barragens no Rio Grande do Sul. A primeira delas são as barragens de rejeitos, onde é extraído o carvão mineral e aí é feita a lavagem, né, do carvão e fica o rejeito ali. Essas barragens são as que mais oferecem perigo de estourar as suas barreiras. Por quê? Porque é uma água pesada, é um líquido, é um rejeito muito pesado. Nós temos ainda as barragens que são utilizadas para captar água e depois serem tratadas e distribuídas, como é o caso da Grande Porto Alegre e assim por diante, a Corção e outras, né? E nós temos ainda as barragens das usinas hidrelétricas. Nesse caso, as que eu falei, e elas existem na região de onde eu venho. Então, cada barragem, existem órgãos que as fiscalizam. Então, nós estamos elucidando isso para as pessoas e cobrando, através da subcomissão, os dados de cada uma das entidades que cuidam das suas respectivas barragens. E nessa questão da região Nordeste, onde estão instaladas as maiores usinas hidrelétricas do nosso estado, quem cuida disso é a ANEEL. Nós sabemos que existe uma resolução da ANA, a ANA é a Agência Nacional de Águas, que diz que as barragens, neste caso das usinas hidrelétricas e demais barragens, elas precisam ter 2 elementos básicos dentro das suas áreas de atuação. Uma delas são sirenes, que quando se propaga o iminente risco da explosão, que as sirenes sejam alarmadas, né, acionadas, e uma outra é a preparação das populações ribeirinhas, cursos preparatórios, para que as pessoas que ali vivem possam saber como agir nesse momento de extrema dificuldade. Você imagina o que é você estar próximo de algo com uma força monumental, como são a explosão de uma barragem. Então é isso que nós estamos apurando e nesse sentido eu quero convocar a região para que no dia 20, aliás, nessa próxima sexta-feira, às 14 horas, as pessoas estejam
em Erechim, na nossa Câmara Municipal de Vereadores, nós estaremos abrindo espaços para os mais diferentes órgãos se pronunciarem. Ali também serão coletadas muitas informações para o relatório final. Então é uma grande audiência pública, importante demais. Eu convoco então as pessoas desta grande região, da região Nordeste, do Alto Uruguai, para que estejam na nossa audiência pública nesta sexta-feira, às 14 horas, em Erechim. A propósito, o senhor é um grande defensor aqui da região do Alto Uruguai e do Nordeste também, né, deputado? Na verdade, eu sou um defensor porque esta região do Alto Uruguai foi a penúltima que foi colonizada no estado do Rio Grande do Sul e a região Nordeste é a última, onde moram meus pais, minha mãe, minha família, onde eu nasci. E esta região, por ter sido a última, ela está um tanto esquecida, por estar distante do grande centro que é Porto Alegre. Nós estamos a 450 quilômetros e com pouca representatividade política. A nossa região sempre tem tido muita dificuldade em ter representantes aqui, primeiro pela densidade eleitoral e segundo porque é difícil que surjam lideranças capazes de romper as barreiras. Então, eu sou um defensor intransigente da minha região. Agora, na segunda-feira, nós buscamos o primeiro movimento da união da região do Alto Uruguai com a região Nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Unimos na cidade de Sananduva o presidente da Uniindústrias, o Valmir Badalotti, aliás, uma grande empresa reconhecida no Brasil. Ele é o presidente dessa entidade que atua no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Com o Elton da Acisan, que é o presidente da Associação Comercial da região Nordeste. O nosso grande objetivo é unir as duas regiões. Começamos pelo setor empresarial. Então, esse é o nosso trabalho e a nossa luta na região. Muito obrigada, deputado Paparico Bach, do PR. Na sequência, eu vou conversar com a deputada Zilá Bratembach. Ela é a presidente da comissão. Essa subcomissão das barragens, ela faz parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, a qual a deputada Zilá Bratembach é a presidente. Eu estava conversando com o deputado, porque Não sou mais. Porque a senhora está no comando da presidência da Assembleia. Não, hoje não. Hoje não? Não, o deputado Lara voltou domingo já. A senhora não é mais presidente da Comissão de Saúde? Saúde, sim. Não, eu falei que a senhora é presidente da Comissão de Saúde. Não, não, porque a subcomissão integra a Comissão de Saúde, né, das barragens, que estará na sexta-feira em Erechim, né, deputado? Sim, hoje a gente colocou isso na nossa comissão, convidando os deputados para lá estarem, e o deputado Paparico vai coordenar essa reunião. Nós vamos ver se conseguimos também estar, mas a comissão vai com a sua equipe para participar dessa reunião. E a gente também tem várias outras ações da Comissão de Saúde, procurando, e na maioria dos casos, essas questões são ligadas ao meio ambiente, porque o meio ambiente também reflete nas questões de saúde. Então, essa questão de barragem vai ter outras audiências públicas, também lideradas pelo deputado Paparico e outros deputados, e vai ser um assunto que vai debater muito, porque nós vimos que lá em Minas tem mais uma barragem, mas não é a mesma situação. As do Vale lá são outro tipo de barragens que não são as nossas, mas as nossas também têm que ser monitoradas. Nada dá problema. Pontes, nós temos pontes que têm que ser melhor avaliadas, têm que ser fiscalizadas, porque daqui a pouco elas caem também, porque as coisas têm que ser, tem que ter manutenção, e muitas vezes a gente não tem manutenção. Esses dias, falando com o secretário dos Transportes, ele coloca que se a gente tivesse o recurso para recuperar estradas no momento certo, nós não teríamos que construir uma estrada em cima de uma totalmente danificada. Então, é ter condições de fazer as coisas no momento certo. Deputada, e na sexta-feira também tem em Passo Fundo a audiência pública da campanha Valores que Ficam, que está percorrendo o interior do estado. É mais um evento que com certeza debate a questão também do Fundo Criança, mas também outros assuntos que interessa para a Assembleia buscar ouvir a comunidade e poder fazer os debates aqui com mais segurança, porque nós temos que ouvir, já dizia-se que a eleição ouvia o clamor das ruas, mas não adianta ouvir o clamor das ruas se a gente fica aqui e não ouve ninguém. Então nós temos que ouvir o que as pessoas pensam desta casa, do governo, para que a gente possa integrar melhor a casa, a Assembleia Legislativa, também com o governo do Estado, nas propostas que o governo, com o seu projeto de governo, tem, e nós na nossa contribuição como deputados.
Muito obrigada, deputada. A Assembleia Legislativa também está discutindo nessa interiorização as PPPs, privatizações e concessões de rodovias. Vou conversar com o líder partidário do PSDB, porque ele e também o líder da bancada, Matheus Vestes, largaram uma nota com relação ao que aconteceu ontem aqui no plenário 20 de setembro, referente à votação que não aconteceu mais uma vez. Os deputados se posicionaram, inclusive, cobrando dos parlamentares que não deram quórum. Deputado, e até eu quero dizer ao senhor, começar a nossa discussão agora, que o deputado Pedro Pereira, que está sendo bem castigado hoje por todo mundo, ele deu quórum para apreciação das matérias, né? Ontem à tarde. Afinal, foram 25 votos e faltaram 2 apenas de outros parlamentares de outras bancadas. A bancada do PSDB deu quórum, os 4 deram, né? Boa tarde. Boa tarde. É verdade, isso é um posicionamento de cada deputado e cada um responde pelo seu mandato, né? Seja com posições favoráveis, seja com posições desfavoráveis àquilo que está sendo discutido, mas eu acho que é isso. A Assembleia é um conjunto de 55 deputados, nós precisamos um quórum mínimo para que se possa votar e nós tínhamos projetos importantes para serem votados, em que pese cada um ter um posicionamento diferente, é importante nós estarmos presentes e mostrarmos para a população o nosso posicionamento. Então, cada um responde pelo seu mandato, como eu disse, e cada um vai acabar tendo a resposta também nas políticas públicas implementadas, nos projetos que são votados e que têm interesse também para a população e que podem afetar a vida, né, do Rio Grande do Sul. Particularmente ontem, nós vimos que não votando a diretoria do Banrisul, nós temos tido prejuízos que não sei se consegue buscar a recuperação disso, porque as ações do banco têm caído de preço e isso tem um reflexo diretamente na vida de toda a população. Vamos falar de ovinicultura, porque eu sei que essa pauta o senhor tem muito interesse. Nós já conversamos aqui no plenário sobre ela. Deputado, o que o senhor tem a dizer hoje, nesta quarta-feira? Nós lançamos agora, no último sábado, em Pelotas, a frente parlamentar. Ela já tinha sido aprovada a proteção aqui, de Deus, mas declaro aberta esta sessão. sessão. Grande encontro de Declaro ovinicultores de aprovada todo a o ata da estado sessão e anterior, vamos continuar trabalhando para o fortalecimento e desenvolvimento da ovinicultura. Obrigada, deputado. Vamos à mesa, que o presidente Luiz Augusto Lara já está iniciando a sessão plenária desta tarde. Passamos agora ao período destinado ao grande expediente. Inscrito o deputado Gerson Burman, que fará uma homenagem aos 85 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia RS, CREA-RS. Saúdo as presenças do senhor secretário de Estado de Obras e Habitação, José Luiz Stedley, nesse ato representando o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. A senhora vice-presidente do CREA-RS, no exercício da presidência, engenheira Alice Helena Coelho Scholl. Em seu nome, saudamos a todos os membros da diretoria, conselheiros e engenheiros associados do CREA-RS presentes. O senhor representante da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, engenheiro Nelson Calil Mossali. Senhor deputado estadual Gerson Burman, proponente deste grande expediente. Senhoras e senhores deputados estaduais, senhor presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região, Luiz Fernando Munhoz, senhor representante do Conselho Regional de Contabilidade, CRC-RS, Juliano Bragato Abadie, senhora conselheira da Câmara de Agronomia do CREA-RS e coordenadora do curso de Agronomia da UBRA, engenheira agrônoma Elizabeth Gabriele. Senhor representante do CREFITO 5,
Conselheiro Albert Fernando Alves. Senhora representante do Conselho de Entidades Regionais do RS, engenheira Andréia Brondani da Rocha. Senhores representantes do Conselho Regional de Nutricionistas, Segunda Região, conselheiras Luciana Martins Rezel, Elba Terezinha Souza Funke e Jacira Conceição dos Santos. Senhor representante da Associação dos Engenheiros do Setor de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, engenheiro João Carlos Lindau. Senhor chefe de gabinete do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, representando a presidência, engenheiro Luiz Rossafá. Senhoras, ex-presidentes do CREA, senhores, senhoras e senhores da imprensa. Deputado Gerson Burman, a tribuna está à sua disposição pelo período regimental. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, senhor secretário de Estado de Obras e Habitação, José Luiz Stede, nesse ato representando o senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Aliás, meu caro Stede, uma secretaria que eu tive a oportunidade aí no mandato passado, durante 2 anos e 3 meses, estar à frente da secretaria, e desejo sucesso aí nesta missão assumida. Saudar aqui a senhora vice-presidente do CREA no exercício da presidência, engenheira Alice Helena Coelho Scholl. Em seu nome, saudamos todos os membros da diretoria, conselheiros e engenheiros associados ao CREA-RS presentes. Senhor chefe de gabinete do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, representando a presidência, engenheiro Luiz Rossafa, uma honra poder lhe receber hoje aqui nessa Assembleia. Senhoras e senhores deputados estaduais, senhor presidente do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região, Luiz Fernando Munhoz, senhor representante do Conselho Regional de Contabilidade, Juliano Bragato Abadie, senhora conselheira da Câmara de Agronomia do Rio Grande do Sul e coordenadora do curso de Agronomia da UBRA, engenheira agrônoma Elizabeth Gabriele, senhor representante do CREFITO, conselheiro Albert Fernando Alves, senhora representante do Colégio de Entidades Regionais, engenheira Andréia Brondani da Rocha, senhor representantes do Conselho Regional de Nutricionistas, Segunda Região, conselheiras Luciana Martins Essel, Elba Terezinha Souza Funke e Jacira Conceição dos Santos, senhor representante da Associação dos Engenheiros do Setor de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, engenheiro João Carlos Lindau, senhoras e senhores ex-presidentes do CREA, senhoras e senhores. Cumpro com muita honra e orgulho a missão de prestar esta justa homenagem aos 85 anos do CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Como engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no ano de 1975, e tendo convivido com diversos profissionais da área por ter sido secretário municipal de obras em Ijuí e agora, mais recentemente, secretário de Estado de Obras, Saneamento e Habitação, cumpro com muita alegria a oportunidade de representar a Assembleia Legislativa nesta homenagem ao reconhecimento aos profissionais e empresas filiadas ao CREA-RS e de fundamental importância no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil.
São mais de 80 mil profissionais e empresas que têm contribuído ao longo dos anos para a melhoria da qualidade de vida dos gaúchos através de ações que levam renda, emprego, produtividade e desenvolvimento. O reconhecimento da engenharia brasileira teve início ainda no regime imperial. Por meio do Decreto 3001 de 1880, Dom Pedro II definia: os engenheiros civis, geógrafos, argumentores e bacharéis formados em matemáticas nacionais e estrangeiros não poderão tomar posse de empregos ou comissões de nomeação do governo sem apresentar seus títulos ou cartas de habilitação científica. Mas foi em 1966 que o Congresso Nacional definiu as diretrizes para o exercício profissional de todas as engenharias, da arquitetura e da agronomia e, posteriormente, da geologia, da meteorologia e dos técnicos do segundo grau e, por fim, dos tecnólogos. Esta lei, em seu artigo 1º, caracteriza as nossas profissões pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização do aproveitamento e utilização dos recursos naturais, meios de locomoção e comunicações, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos, instalações e meios de acesso à costa, cursos e massas de água e extensões terrestres, e o desenvolvimento industrial e agropecuário. Sabemos que a crise está aí, e as duas áreas que regem muito rapidamente o enfrentamento da crise e a geração do emprego são a questão da agronomia, da agricultura e a questão da engenharia civil, das obras, em todos os segmentos da engenharia. Quando você tem obras em andamento na área da infraestrutura, de pesquisa, de inovação tecnológica, todas passam pela mão de um profissional da área do sistema Confiacrea. O CREA vem cumprindo, a cada ano, com a meta de valorizar a área tecnológica, garantindo a segurança da população. São 85 anos de serviços prestados ao Rio Grande e muito temos a celebrar. Durante estas mais de 8 décadas, o desenvolvimento do Estado está avaliado aos profissionais vinculados ao sistema Confiacrea, nas mais importantes obras estruturantes do nosso Rio Grande. Nesses anos, os representantes do Conselho, diretoria, inspetores e conselheiros estiveram empenhados em trazer a público o debate de temas essenciais ao desenvolvimento do Estado, sempre destacando a importância do olhar técnico sobre as questões da infraestrutura, produção, meio ambiente e segurança. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, CREA-RS, é a entidade autárquica de fiscalização do exercício e das atividades profissionais, dotada de personalidade jurídica de direito público, constituindo o Serviço Público Federal, vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFIA. O CREA-RS exerce papel institucional de primeira e segunda instância no âmbito de sua jurisdição. É o órgão de fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício das atividades profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia em seus níveis médio e superior no território de sua jurisdição. Cabe ao CONFIA garantir a unidade de ação e a normatização de todos os CREAs do Brasil, exercendo funções de supervisão financeira e administrativa sobre eles, formando-se assim o sistema Confiacrea. Ciente da importância do papel que desempenha na sociedade gaúcha, o Conselho abrange os profissionais da engenharia civil, geografia, agrimensura, engenharia elétrica e eletrônica, eletrotécnico, engenharia industrial, mecânica, têxtil, naval, aeronáutica, metalúrgica, agronomia, meteorologia, geologia, engenharia de minas, engenharia florestal, engenharia química, engenharia de segurança do trabalho, tecnólogos, técnicos de nível médio, entre outros. São 44 inspetorias atuando no Estado, fiscalizando o exercício profissional,
o CREA-RS oferece, acima de tudo, proteção, tanto para garantir o mercado de trabalho para aquele que é legalmente habilitado, como assegurar ao cidadão que os serviços por ele contratados possuem um responsável técnico. É nesse espaço que atua a fiscalização da instituição, exigindo dos profissionais a anotação de responsabilidade técnica, ART, documento que forma o acervo de cada profissional e garante à sociedade a certeza de que aquele que executa o serviço está legalizado. O CREA-RS, que ao longo da sua existência vem consolidando sua presença no Estado, com a realização de um trabalho responsável, voltado para a defesa da sociedade, resguardando os interesses sociais e humanos através da engenharia e da agronomia, incluindo, nesse contexto, inúmeras outras profissões. É justo reconhecer o trabalho incansável de vários profissionais, presidentes, conselheiros e inspetores, que doaram grande parte do seu tempo, de suas vidas, para fazer o CREA-RS um órgão que busca cumprir fielmente a missão que lhe foi destinada, restringindo às profissionais habilitados o exercício das atividades da engenharia, da agronomia e áreas afins. Por isto, nada mais justo do que aproveitar esta data histórica para render homenagem a todos aqueles que passaram pelo Conselho Regional. Cada um com seu talento e a seu tempo colaboraram pelo engrandecimento da nossa profissão. Posso dizer que nosso sentimento certamente contagia os profissionais de engenharia, agronomia e geociência a exercerem com retidão seus trabalhos, pois há exemplos a serem seguidos. Penso também que podemos nos orgulharmos de ser representantes do alto grau de valor que nossas profissões representam perante a sociedade. A ética profissional regula o relacionamento profissional com a sua clientela, visando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural, onde exerce a sua profissão, seguindo os princípios da ética profissional, honestidade, perseverança, conhecimento geral e profissional, responsabilidade, iniciativa e competência. As ações dos profissionais vinculados ao sistema Confiacrea têm sido fundamentais para o desenvolvimento do país e do Estado do Rio Grande do Sul. Podemos citar aqui inúmeros exemplos dos avanços proporcionados pelos profissionais do sistema Confiacrea. O aumento, por exemplo, da produtividade das lavouras de soja, cujo papel preponderante do engenheiro agrônomo e do técnico agrícola tem sido indispensáveis para os resultados alcançados. O plantio direto e as novas tecnologias que propiciam ano a ano uma produtividade cada vez maior nas nossas lavouras de soja, de arroz, de milho, de trigo, de aveia, enfim, nos mais diversos grãos. Em todas essas áreas vai ter um profissional do CREA-RS atuando. Citei o engenheiro agrônomo e o técnico agrícola, mas poderia ter citado também o meteorologista, que é um profissional também vinculado ao CREA-RS, e essencial para prever fenômenos como o El Niño, como o Laninha, para que nós possamos projetar as nossas lavouras. Citar também os avanços tecnológicos propiciados por nossos engenheiros mecânicos e técnicos industriais, que têm projetado máquinas colheitadeiras com capacidade de colher cada vez mais em menos tempo e com perdas cada vez menores na hora da colheita. Vale registrar o aumento de número de propriedades com projetos de irrigação elaborados por profissionais vinculados ao CREA, e temos aumentado muito, de forma significativa, as lavouras irrigadas no nosso Estado. Poderíamos ressaltar também nossos geólogos, nossos engenheiros florestais, geógrafos, que são fundamentais na definição de regiões propícias a desenvolver culturas que possam gerar desenvolvimento e renda para o Estado sem agredir o nosso meio ambiente. E os engenheiros elétricos, que através de pequenas usinas hidrelétricas, PCHs e da energia eólica, têm produzido cada vez mais energia, renda e desenvolvimento para o nosso Estado.
Deve-se destacar também os projetos de energia solar, que têm avançado de forma significativa no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, uma área que com certeza vamos avançar muito ao longo dos próximos anos, até porque, com o preço da energia, do jeito que ela se situa hoje, esses projetos barateiam, principalmente para grandes consumidores, como a indústria, como mercados, enfim. Nossos engenheiros de Minas, para que possamos explorar nossos recursos minerais sem agredir o meio ambiente. O trabalho dos nossos engenheiros químicos, que propiciam materiais como tintas, plásticos, celulose e assim por diante. Ressalte-se também o trabalho do engenheiro do trabalho, que visa o desempenho de funções que eliminem ou venham a minimizar os riscos de acidente do trabalho. E o que dizer da minha profissão de engenheiro civil? Está presente na vida de todas as pessoas. Se você ver aqui em Porto Alegre, um dos seus cartões postais, que é o Centro Administrativo do Estado, tem a presença de diversos engenheiros civis e outros profissionais vinculados ao CREA. Se você observar o Estádio Beira-Rio, ou a Arena do Grêmio, ou a BR-448, a RS-118 ou qualquer outra rodovia, em todas elas, sem distinção, vamos encontrar inúmeros profissionais e empresas ligadas ao CREA. E o que falar do mais novo ponto turístico de Porto Alegre, a Orla do Guaíba, participação direta dos profissionais e empresas vinculadas ao CREA, que entregaram um belo espaço de lazer e convivência para o povo. Vejamos a construção da nova ponte do Guaíba, que utiliza métodos cada vez mais modernos da execução das suas obras de arte. Eu quero conceder, então, uma parte ao deputado Paparico Bach, do Partido da República, PR. É com muita alegria, deputado Gerson Burman, que ocupo esse espaço para fazer o grande à parte, especialmente por se tratar de dois grandes momentos. Primeiro, que um parlamentar da sua envergadura propor um grande expediente para nós, aqui na casa, para os demais deputados, é um grande momento. O deputado Gerson Burman tem se notificado nesse parlamento ao longo dos anos como um homem de palavra, um homem sério, um homem íntegro, um homem que cumpre com a sua palavra. É um grande líder. Parabéns, deputado Gerson Burman. Saúdo aqui o nosso grande presidente Lara, que tão bem conduz essa casa. Nós somos testemunhas desse grande trabalho que é feito por ti aqui. Saúdo também o nosso sempre deputado federal, reconhecido na minha terra, na minha região, pelos seus feitos, nosso querido José Luiz Stede, representando o nosso governador, e também a engenheira Alice Helena Coelho. Nossa saudação a ti, em nome das quais eu citei, saúdo com o mesmo amor, com o mesmo carinho os demais integrantes da mesa, e também saúdo com o mesmo carinho as pessoas que nos assistem aqui neste plenário. Senhores e senhoras, nós não temos dúvida alguma, deputado Zucco, que o Rio Grande do Sul e o Brasil, eles têm a força do braço, a força da inteligência e a força de quem, ao longo do tempo, se dedicou àquilo que ainda segura este país de pé. Nós, senhores e senhoras, o Brasil só tem superávit na balança comercial quando advém os produtos do setor primário. E o setor primário, o grande ideólogo das fronteiras agrícolas brasileiras, passam pelos engenheiros agrônomos. E por esta equipe maravilhosa que integra o CREA-RS. Quero aqui, em nome do nosso deputado federal, Giovanni Cherini, que por tanto tempo esteve nessa casa, presidente do nosso partido, em nome do meu colega Ayrton Lima, trazer aqui o nosso abraço, o nosso carinho a cada um dos senhores e senhoras que acompanham esse grande expediente e levem às suas casas, apesar de todas as dificuldades,
a esperança de um Rio Grande e de um Brasil melhor. Muito obrigado, parabéns, deputado Gerson Burman. Muito bem, queremos agradecer as palavras do deputado Paparico Bach e concedemos uma parte aqui ao deputado Tenente Coronel Zucco, da bancada do PSL. Uma honra poder conceder uma parte. Muito obrigado, deputado. Quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa tão justa em homenagear os 85 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Quero também saudar o nosso deputado Luiz Augusto Lara, nosso presidente. Presidente, cada vez mais alicerçado, parabéns pela sua condução nesta casa. Nosso secretário de Estado de Obras e Habitação, José Luiz Stedley. Nossa senhora vice-presidente do CREA, em exercício da presidência, engenheira Alice Helena Coelho Show. E em nome da nossa bancada, nosso deputado Vimar Lourenço, parabenizar essa justa homenagem, pois o CREA, instituído em 23 de abril de 34, cumpre diuturnamente atividade de fiscalização, controle, orientação, aprimoramento dos profissionais de engenharia, agronomia, geologia, geografia e de meteorologia. Todas essas atribuições são cumpridas pelo CREA sem receber qualquer tipo de subsídio do governo. São 44 inspetorias atuando no estado do Rio Grande do Sul, oferecendo proteção e garantia ao mercado de trabalho para aqueles que são legalmente habilitados. Isto assegura que somente profissionais tecnicamente habilitados sejam responsáveis por serviços e obras, além de registrar profissionais e empresas da área tecnológica, bem como fiscalizar o exercício profissional em defesa da comunidade. Importante salientar, deputado, que mais de 20 câmaras de vereadores estão homenageando o CREA na data de hoje, numa inegável manifestação de reconhecimento pelos serviços prestados. De forma muito simples e muito verdadeira, a bancada do PSL homenageia e deseja parabéns e vida longa ao CREA-RS. Parabéns à sua iniciativa. Muito bom, queremos agradecer as palavras do deputado Tenente Coronel Zucco e concedemos uma parte para a bancada do PSDB, na pessoa do deputado Luiz Henrique Viana, que na verdade é lá da terra da nossa presidente do CREA hoje, da Alice. Verdade. Cumprimentar o deputado Gerson Burman, parabenizando por esse grande expediente. Cumprimentar na pessoa do nosso presidente, deputado Lara, as demais distintas autoridades aqui nominadas, mas não posso deixar de citar nossa vice-presidente do CREA, hoje, né, representando a presidência, engenheira Alice Scholl, em nome da bancada do PSDB, especialmente, partido ao qual acho que ainda está afiliada a nossa Alice, agora estamos um pouco distantes, mas em nome do deputado Mateus, da deputada Zilá, deputado Pedro, e também dos deputados da bancada do PSB, deputada Franciane, deputado Dalciso e deputado Elton Weber. Quero saudar e parabenizar a todos os profissionais ligados ao CREA, uma atividade tão importante. Eu sou marido de uma engenheira que acabou saindo da área da engenharia, mas convivo aí desde os anos lá de 78, quando iniciei o namoro, porque meu sogro também é um engenheiro com grande participação aí no nosso estado. Eu ouvi ainda falar aqui o nome do engenheiro Carlos Lindau, provavelmente seja filho do Romar Lindau, colega de turma do meu sogro. Há pouco tempo ainda comemoravam aí 60 e alguns anos de formado, né? E eu conhecendo, então, por isso, a importância da atividade para a construção do nosso Rio Grande, para a construção do nosso país,
atividade sempre ligada à inovação, atividade sempre ligada a avanço tecnológico, à competitividade, a novas ideias que são transformadas em processos que fazem a construção da nossa vida. Não apenas de obras, não apenas de processos, mas a construção da própria vida de quem está envolvido e em quem tem para si os benefícios de tanto trabalho, e o CREA, que tem os parabéns também, por fiscalizar e fazer com que a nossa população tenha serviços mais qualificados, mais garantia de serviços eficientes, serviços eficazes, e que continue sempre, cada vez mais, colaborando para a construção do nosso Rio Grande e da vida de cada um de nós. Parabéns. Agradecemos as palavras do deputado Viana e concedemos uma parte ao deputado Luiz Fernando Bernardi, pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, deputado Gerson Burman, proponente deste grande expediente em homenagem ao CREA. Saúdo o presidente Luiz Augusto Lara, saúdo o secretário de Obras e Habitação de nosso Estado, José Luiz Stedley, neste ato representando o governador Eduardo Leite. Saúdo a senhora vice-presidente do CREA, aqui de nosso Estado, no exercício da presidente, engenheira Alice Helena Coelho Scholl. E se me permito, em nome dos senhores e da senhora, saúdo a toda a mesa e demais autoridades aqui presentes. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós queremos trazer aqui, em primeiro lugar, a nossa saudação ao deputado proponente dessa iniciativa, deputado Burman, que faz este reconhecimento público e traz a esta casa profissionais que integram não apenas o Conselho, mas o SENGE, que integram esta importante categoria de profissionais do Estado do Rio Grande do Sul. Quem, como foi o meu caso, passou pela Secretaria da Agricultura, portanto, tive relações profissionais com agrônomos, ou na qualidade de prefeito, que tivemos também profissionalmente relações que nos permitem atestar a importância desses profissionais para o exercício da função pública, dos engenheiros civis e de todos aqueles que compõem esta área importante que o Conselho abrange. Nós estamos vivendo um momento um pouco diferente no Brasil e é evidente que o CREA, que tem uma responsabilidade muito grande com a fiscalização, com o controle, com a garantia do exercício profissional da melhor forma possível, é evidente que tem uma preocupação quando a gente trata nesse momento de reforma da Previdência ou mesmo a própria reforma trabalhista, quando nós temos hoje um baixo nível de investimentos no Brasil e no Rio Grande do Sul, e esses profissionais, eles se realizam exatamente a partir do momento em que o Estado, que os municípios, que os estados e que o país cresce, que contrata, que emprega, que se desenvolve, que constrói. É um momento de muita atenção, evidentemente, porque esta é a função do CREA, de fiscalizar, e nós temos que cada vez fiscalizar mais, porque a precarização dos serviços está aí, está acontecendo, e nós temos que trabalhar nessa perspectiva de garantir o permanente respeito às profissões, e as profissões de engenheiros e agrônomos são, por demais, importantes para que possam ser exercidas à altura e que possam corresponder, para que a gente tenha uma sociedade edificada e uma sociedade que possa cada vez produzir mais. O Estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor. Nós, como o próprio Brasil, dobramos a produção de grãos em 10, 12, 15 anos. E a figura do agrônomo, sem dúvida alguma, está presente nos avanços tecnológicos e no crescimento da produção. Parabéns pelo trabalho que o CREA desenvolve. Obrigado. Muito bem. Agradecemos as palavras do deputado Mainardi e concedemos uma parte ao Rodrigo Lorenzoni, da bancada do DEM. Senhor presidente da Assembleia,
colega deputado Luiz Augusto Lara, senhor secretário de Estado, amigo, ex-colega de secretariado, José Luiz Stedley, senhora vice-presidente do CREA, no exercício da presidência, engenheira Alice Helena Coelho Scholl, senhor chefe de gabinete do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, representando a presidência, engenheiro Luiz Rossafa, senhor representante da OAB, conselheira seccional, doutora Kalen Kogo Rodrigues, senhor representante da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, engenheiro Nelson Calil Mussali, eu que fui sócio, apesar de ser médico veterinário, da Sociedade de Engenharia, passei minha infância nas piscinas lá na Zona Sul, pois sou neto de um arquiteto urbanista, Moacir Mugem Marques, a quem faço uma grande reverência aqui, e é uma alegria, sempre tive uma especial carinho pela engenharia, por ter passado parte da minha vida e a vida da minha família lá na sede da Sociedade de Engenharia. Senhor deputado estadual Gerson Burman, proponente desse grande expediente, primeiramente gostaria de lhe parabenizar por essa nobre e importante iniciativa e, ao saudá-lo, também saudar todos os colegas deputados. Queria saudar também a todos aqueles que nos assistem aqui, engenheiros, alunos que prestigiam, na figura da minha professora na Faculdade Veterinária, engenheira Elizabeth Gabriele, que está aqui. E eu, como médico veterinário, profissão prima irmã da agronomia, também me sinto do dever de falar aqui, mas principalmente como ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária que fui, e sei das dificuldades que temos e dos desafios que temos em presidir e e gerar as possibilidades de exercício da função pública de um Conselho Regional de atividades regulamentadas no nosso país. E o que eu queria salientar aqui é que a função premente dos conselhos muitas vezes é pouco entendida pela sociedade. A função dos conselhos ao fiscalizar e disciplinar as atividades profissionais é para trabalhar em defesa da sociedade. Os conselhos não são exclusivamente entidades corporativistas, são entidades que têm o dever fim de cuidar da sociedade. E por isso que eu rendo aqui as minhas homenagens aos 85 anos do CREA, que sempre foi para nós, integrantes de diretorias de conselho e para a sociedade, um referencial de entidade pelo seu porte, pela sua organização e pela sua eficiência. Parabéns, deputado, vida longa ao CREA, muito obrigado. Muito bem, agradecemos as palavras do deputado Rodrigo Lorenzoni. Concedemos uma parte para a bancada do PRB, na pessoa da deputada Fran Somense. Obrigada, colega. Cumprimentando o nosso presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, também o nosso sempre deputado federal, Stedley, prazer vê-lo aqui, representando o nosso governador do Estado, a vice-presidente do CREA, no exercício da presidência, engenheira Alice Helena Coelho Scholl, e em seu nome saudar todos os membros da diretoria, conselheiros e engenheiros associados ao CREA, o chefe de gabinete do Conselho Federal da Engenharia e Agronomia, representando a presidência, o engenheiro Luiz Rossafa, o senhor representante da OAB, conselheira seccional, doutora Kalen Kogo Rodrigues, o senhor presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, o engenheiro Nelson Calil, e o senhor deputado, nosso colega Gerson Burman, proponente desse grande expediente. Dizer para vocês que esses 85 anos do CREA, para mim, representaria a função do CREA numa única palavra que se chama proteção. Ele protege porque garante ao mercado de trabalho para aquele que é legalmente habilitado, como assegurar ao cidadão que os serviços por ele contratados possuam um responsável técnico. É neste espaço que atua a fiscalização da instituição, exigindo dos profissionais a anotação da responsabilidade técnica, a ART, documento que forma o acervo de cada profissional e garante à sociedade, que aqui nós representamos, a certeza de que aquele que executa o serviço está legalizado. A gente sabe da importância dos conselhos, como falou nosso colega anteriormente, e hoje, nós, deputados, representamos a sociedade e vocês fazem parte de um conselho que também cuida da sociedade. Parabéns pelo trabalho, vida longa, parabéns, colega, pelo grande expediente.
Agradecemos as palavras da deputada Françoise Mense, da bancada do PRB, e concedemos uma parte à deputada Luciana Genro, da bancada do PSOL. Deputado Gerson Burman, quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de trazer essa homenagem aos 85 anos do CREA, com a certeza de que é fundamental nós termos um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que exerça essa fiscalização das obras, dos profissionais que desenvolvem um trabalho tão importante que é o trabalho de construir as nossas casas, entre tantas outras atribuições dos engenheiros e dos agrônomos. Eu quero saudar especialmente a engenheira Alice, que, no exercício da presidência, que representa todos os membros da diretoria, saudando que seja uma mulher que esteja hoje exercendo essa função, porque, evidentemente, não é tão comum ainda nós termos mulheres nesse mundo da engenharia, da agronomia, que ainda é um mundo tão masculino. Mas eu sei que cada vez mais as mulheres estão ocupando espaços e a sua presença aqui é um ótimo sinal. Quero saudar todos os integrantes da mesa, especialmente também o nosso secretário de Obras, Stedley, que tem desenvolvido também um trabalho de muito empenho à frente da Secretaria de Obras aqui do nosso Estado. E desejar ao CREA vida longa e que cada vez mais ele possa desempenhar suas atribuições e garantir aos engenheiros, aos agrônomos, o exercício da sua profissão com dignidade e com credibilidade. Muito obrigada. Muito bem, agradecemos as palavras da deputada Luciana Genro e concedemos uma parte ao deputado Aloysio Klasman, da bancada do PTB. Cumprimento o deputado Gerson Burman, que nos dá a oportunidade aqui de fazer uma parte em nome da nossa bancada do PTB. Em nome do presidente Lara, nosso amigo, que é o nosso presidente, que trabalha com muita firmeza nessa casa, que nós se orgulhamos como companheiro de partido. Da mesma forma, a deputada Kelly, o Sabino, o Dirceu e esse que vos fala. Engenheiro, deputado Gerson Burman, é uma honra, né, ver na sua pessoa, que representa tão bem essa classe aqui no Parlamento, e fazermos, então, essa homenagem hoje aqui aos 85 anos do CREA. Cumprimentando também o nosso secretário de Obras e Habitação, José Luiz Stedley, que representa o nosso governo, o governador, né, Eduardo Leite. Cumprimentando também com muito carinho aqui a senhora vice-presidente do CREA, no exercício da presidência engenheira, Alice Lene Coelho Stoll. Uma honra ter vocês aqui. Da mesma forma, senhor chefe de gabinete do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, representando a presidência, senhor engenheiro Luiz Rossafa. Demais autoridades já nominadas aqui pelo protocolo. Poder aqui ressaltar a importância, né, da categoria dos engenheiros, nesses 85 anos que transformaram este Estado, né, e por que não dizer os engenheiros fora do Estado, o Brasil, né, é muito notório, só quem não quer ver as transformações que aconteceram nesses últimos 20 ou 30 anos. E se deve muito esse reconhecimento a esses bravos engenheiros e engenheiras, né, que lá, desde o início da obra, sei lá, de tantas que nós podíamos aqui citar, mas desde o início até o final, né, representando, então, um grande serviço social, né, e que emprega tanto, né, e com muita responsabilidade. Da mesma forma, os nossos agrônomos, né? Olha, deputado Gerson Burman, há 20 anos atrás, você colhia 15, 20 sacas de soja por hectare, milho, 20 sacas por hectare, o trigo, 5, 7 sacas por hectare,
Hoje se colhe soja, já 90 sacas por hectare, soja convencional. Aí imagina nós falar de irrigação, né? Quer dizer, esse avanço, né, de inovação com tecnologia, graças aos nossos agrônomos que estão lá na ponta, orientando os nossos produtoras que transformam no agronegócio essa economia, e os nossos agrônomos também, né, fazendo os embelezamentos necessários, que nos orgulha e nos honra muito. Muito obrigado em nome da bancada do PTB. Agradecemos as palavras do deputado Alísio Klasman e concedemos uma parte ao deputado Luiz Barenco, da minha bancada, da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Obrigado. Eu saúdo o nosso presidente Lara, a todos os membros que compõem essa mesa, e agradeço pela oportunidade, Burman, porque eu tenho um grande amigo meu em Santana da Boa Vista que me ajudou a construir um sonho, que é a minha casa, a casa da minha família. Então, estendo esse abraço a ti, a tua profissão. O CREA é fundamental para o Brasil porque trabalha para a qualidade das ações profissionais. É importante para o crescimento nacional ou regional, especialmente no que se refere à engenharia, mas também à agricultura, geologia, geografia ou meteorologia, para que se comprove a excelência dos projetos e realizações. O Brasil, em geral, precisa muito dessa qualificação e comprovação da capacidade técnica, porque o progresso se sustenta na competência. Por isso, nós do Partido PDT temos como principal bandeira a educação, que é a base do aprendizado e o caminho para a qualificação profissional. Felicito o colega, deputado Gerson Burman, por suas importantes palavras nesta homenagem, que é uma espécie de RT, pelos 85 anos de atividade do CREA, e quero também expressar meu reconhecimento ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, dizendo que a Casa do Gaúcho faz justiça nessa hora ao parabenizar a qualidade técnica e humana da identidade. Grande abraço, companheiro. Muito bem, agradecemos aqui as palavras do deputado Marenco. Eu quero aqui também agradecer a presença da representante da OAB aqui no Rio Grande do Sul, doutora Karen Rodrigues. Senhores deputados, senhoras deputadas, cada vez mais as empresas precisam de profissionais criativos, capazes de executar projetos com a mesma excelência, porém utilizando menos recursos. A tecnologia, cada vez mais avançada, permite que os profissionais do CREA-RS optem por formas alternativas de execução, utilizando materiais novos, versáteis e de baixo custo, porém com responsabilidade ética. Materiais alternativos que possam ser aproveitados e moldados a diferentes necessidades, vêm sendo cada vez mais requisitados no meio atual, no mercado atual. Os profissionais do CREA-RS lidam diariamente com questões relativas à educação, saúde, segurança, infraestrutura, produção e lazer. Todos os países que mais crescem no mundo são detentores do conhecimento científico e tecnológico, tarefa que aqui no Brasil está nas mãos dos profissionais e empresários do sistema Confia-CREA. Os profissionais do CREA são responsáveis por grande parte do PIB nacional e pela melhora na qualidade de vida das pessoas. Nesse momento econômico difícil, que passa o Estado e também o país, se faz cada vez mais necessário as ações desses profissionais para planejar um futuro que nos traga prosperidade e desenvolvimento. O Brasil e o Rio Grande do Sul precisam muito da participação dos profissionais do sistema Confia-CREA. Concedo uma parte ao deputado Rodrigo Maroni. Estava pedindo explicação aqui sobre o assunto que eu cheguei agora. Queria pedir desculpa, Gerson, e dizer o seguinte: na verdade, o meu pai foi do CREA a vida toda, né? Porque ele é arquiteto, agora disse que separou, né? Eu fiquei sabendo nesse instante, agora aqui atrás com o fotógrafo. Então, eu ia falar sobre isso, e aí acabou me enrolando. Mas eu queria dizer, né, o quão é fundamental, independente se com arquitetura ou sem arquitetura, né, dos conselhos fortalecidos,
né? Fundamentalmente das profissões regulamentadas e as pessoas acompanhadas. Eu digo isso até para além do fortalecimento das profissões, né, no caso aqui de engenharia e agronomia, e da própria arquitetura que meu pai foi, também para dividir o joio do trigo, né, porque a gente sabe que em todas as profissões há pessoas que exercem de forma lícita e bacana, e legal, e com profissionalismo, e fundamentalmente numa profissão que não é pouco, né? Vocês mexem com vidas. Eu sempre comentava, que eu dizia para o meu pai que eu não sabia como é que ele conseguia, Gerson, e eu estou aqui mais para fazer uma saudação a ti, porque tu é um grande deputado, mexer, né, em estruturas que podiam cair e matar pessoas, literalmente isso, né? Tu está assinando um negócio ali, a responsabilidade disso, né, é equivalente ou maior do que um médico, do que um deputado, do que um juiz, porque tu está definindo. Definitivamente, se não fizer bem um cálculo, eu que sou péssimo em matemática, quero aqui perante a vocês, Stedley, estava aqui, que luta pela moradia, até quero dar parabéns pelo trabalho que tu faz, né, com relação à moradia, tem sido muito sensível, um grande secretário nosso aqui, né, dizer que é dificílimo. Eu que pouco sei, talvez sei só a tabuada, e olhe lá, né, se tu me botar uma fórmula de Bhaskara, eu com certeza seria o maior derrubador de prédio, asfalto, ia sair para o meio do mato que teria. Então, parabéns a vocês que têm a coragem de ter uma profissão tão importante, tão determinante, né, que é vinculada à engenharia, arquitetura e agronomia também, porque tem muitos agrônomos bacanas. E parabéns ao nosso colega Gerson, né, que é um grande deputado, um dos caras mais consensuais que tem aqui dentro da Assembleia e que todo mundo gosta e admira. Muito bem, agradecemos as palavras do deputado Rodrigo Maroni. Finalizando, queremos mais uma vez expressar os agradecimentos a todos os que, de alguma forma, têm contribuído com as ações desse Conselho. Profissionais, empresas, órgãos públicos, as prefeituras municipais, a imprensa, os demais conselhos de fiscalização, o Conselho Federal, a Mútua, as entidades de classe, as instituições de ensino, e a todos os segmentos da sociedade que reconhecem a importância da engenharia e da agronomia na vida cotidiana do nosso povo. Enfim, a todos, indistintamente, que em seu tempo e estilos próprios ajudaram a consolidar o alicerce do Conselho Regional, contribuindo para o desenvolvimento e valorização das categorias profissionais abrangidas pelo sistema Confrecrea em todo o estado do Rio Grande do Sul. Saibam todos os colegas destas nobres profissões e todos os integrantes do CREA-RS, que estaremos aqui, atentos a todas as matérias atinentes à classe profissional. Cara presidente Alice Scholl, nos honra poder prestar hoje esta homenagem aqui ao nosso CREA, 85 anos do nosso CREA-RS, cumprimentar e saudar todos os profissionais aqui presentes, filiados ao nosso sistema Confrecrea, dizer da honra de poder prestar essa homenagem aqui a todos vocês e sempre contando com a participação efetiva do nosso CREA para desenvolver mais o nosso Estado. Esta é a nossa missão. Temos muitos desafios pela frente. Muito tem se conquistado ano a ano, graças ao trabalho, graças à dedicação desses profissionais filiados ao CREA-RS. Está aí as nossas produtividades, já citadas aqui, está aí os avanços da irrigação, está aí os avanços do setor energético, fundamental, principalmente para que nós possamos baratear a nossa energia, para que nós possamos criar fontes de alternativa de energia que não sejam e que não agridam o nosso meio ambiente, enfim, isso tudo está vinculado à capacidade e ao trabalho dos profissionais vinculados ao CREA-RS, a qual nós nos orgulhamos de estarmos filiados. Conto comigo para juntos buscarmos soluções que destravem o desenvolvimento do Rio Grande, que é a tarefa urgente e de todos nós. Muito obrigado. Muito bem, deputado Gerson Burman. Nesse momento, a presidência da Assembleia também saúda, e muito especial a atual vice-presidente, presidente em exercício, presidente Alice, que juntamente com seus antecessores aqui presentes, Melvis Barros Júnior, Gustavo, aqui o chefe de gabinete representando o Conselho Federal, o importante trabalho de credibilidade, de equilíbrio das contas do Conselho, de transparência, e muito do seu trabalho, a harmonia
entre os membros desse conselho tão importante para o nosso Estado. Que bom que estamos com o nosso conselho em boas mãos. Continuem nesse caminho, né, da transparência, da honestidade, da legitimidade que o nosso conselho tem junto à população gaúcha. Então, nesse momento, eu suspendo esta sessão por breves instantes para que nós possamos passar aqui até as escadas, fazer uma fotografia com os deputados e teremos a entrega de uma placa também de reconhecimento e homenagem junto com o deputado Gerson Burma. Está suspensa a sessão por breves instantes. E neste momento, o presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, suspendeu a sessão para cumprimento às autoridades que vieram acompanhar o grande expediente do deputado Gerson Burma, que prestou homenagem aos 85 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS. Também será entregue uma placa da Assembleia Legislativa, que já está inclusive em mãos do deputado Gerson Burma, ele que inclusive é engenheiro civil e é ligado ao CREA. Fizeram parte da mesa, já estão ali na escada para fazer o registro, participarem da homenagem também. O secretário de Estado de Obras e Habitação, José Luiz Stedger, que está representando o governador do Estado, Eduardo Leite. A vice-presidente do CREA, no exercício da presidência, engenheira Alice Helena Coelho Scholl. Chefe de gabinete do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, representando a presidência, engenheiro Luiz Rossafa. Representante da OAB, conselheira seccional Kalin Kogo Rodrigues, representante da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, engenheiro Nelson Calil Moussali. E também uma das galerias aqui do plenário 20 de setembro, ocupada por membros da diretoria, conselheiros e engenheiros associados ao CREA aqui no Rio Grande do Sul. E as imagens estão mostrando a placa oferecida pelo Parlamento Gaúcho, está recebendo ali a vice-presidente do CREA, que está no exercício da presidência, Alice Helena Coelho Leal, e os deputados das mais diversas bancadas que se uniram à homenagem aqui no Poder Legislativo Gaúcho. O presidente Luiz Augusto Lara já vai retornar à mesa para dar continuidade à sessão plenária desta quarta-feira. Ele está ali cumprimentando o representante das demais entidades e também engenheiros do CREA que estão aqui nessa tarde, que vieram receber a homenagem do Parlamento Gaúcho. O presidente Luiz Augusto Lara já vai retornar à mesa, estou só no aguardo dele. Ele já cumprimentou as pessoas. Como ele está ali, vão fazer mais registros. Eu vou aproveitar para conversar com o deputado gaúcho da Geral, do PSD, ele que integra a subcomissão mista sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e que na semana passada a subcomissão promoveu um seminário. Trouxe especialistas da área, foram dois favoráveis à bebida, 2 contas, deputado. Mas é importante que os senhores ouviram eles e vão continuar. Tem mais ainda 2 seminários, inclusive um em Santa Maria, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a TV Assembleia. Foi muito produtiva a nossa audiência na última sexta-feira. Não, foi numa quinta, né? Foi na terça-feira passada. Onde a gente trouxe especialistas na área, então foi muito produtivo. Até a gente ganhou mais argumentos ainda dos 2 que eram contras, né? Que o médico disse que o álcool fica no corpo até 6 horas, então a gente vê que não adianta de nada essa lei, né? Porque o indivíduo pode sair de casa embriagado, olhar a partida e voltar para casa ainda com álcool no corpo, né? Então a gente tem mais um argumento do que essa lei de 2008 não adianta em nada nos estádios de futebol, né? A responsabilidade é do relator agora, né, que é o deputado, o Tenente Coronel Zucco, que vai elaborar o relatório depois dos trabalhos após concluídos, né? Exatamente, tem mais uma audiência agora na próxima segunda-feira com a Brigada Militar, Ministério Público, e daí tem a outra em junho em Santa Maria, que é com os clubes de futebol do interior. Né? Então, acho que vai ser bem positivo todo esse trabalho, aí, vai esclarecer bastante. Né? A gente tem argumentos de que o consumo aumentou de bebida alcoólica e a violência, né, não diminuiu em nada, né? Ela só aumentou. Então, a gente sabe que
com esse projeto. Aí a gente pode usar como instrumento controlador dentro do estádio das pessoas, né, com consumo, e ainda, né, ter um incremento nos clubes do interior, né. Muito obrigada, deputado Gaúcho da Geral do PSD. Vamos à mesa agora que o presidente Luiz Augusto Lara vai reiniciar a sessão plenária. Mas ele está no aguardo ali das autoridades, tem várias autoridades ainda que vieram participar da homenagem ao CREA, né? Uma iniciativa do deputado Gerson Burman do PDT, mas agora sim ele vai reiniciar. Vamos a ele. O presidente continua aguardando, mas agora sim ele reinicia. Está reaberta a sessão. Comunico ao plenário que os apartes dos seguintes deputados, durante a realização do grande expediente, ultrapassaram o prazo regimental, sendo considerado comunicações de lideranças. Os respectivos deputados e bancadas: deputado Mainardi, bancada do PT, deputado Klasman, bancada do PTB. Terminado o grande expediente, não havendo inscritos para o período de apresentação e discussão de proposições em pauta e não havendo ordem do dia, passamos ao período das comunicações parlamentares. Antes, porém, uma comunicação de liderança, deputado Rodrigo Maroni. Deputado Rodrigo Maroni, a tribuna está à sua disposição pelo período regimental. Ei, Tiaguinho. Boa tarde, Lara, boa tarde, demais deputados, deputadas, colegas da Polícia Federativa, colegas da Assessoria da Taquigrafia, da Assembleia, pessoal que vai se despedindo aqui nesse momento da homenagem à engenharia, aos jornalistas, à imprensa, aos queridos, né, os funcionários da Assembleia. Eu subo aqui porque eu tenho uma obrigação, né, moral de fazer um esclarecimento que ocorreu até com o presidente Lara, que é uma pessoa que está entre hoje meus melhores amigos, pessoas que eu tenho a maior admiração, Lara. Ontem eu falava com a minha esposa sobre isso, que na política tem muita gente que acha que as relações são de interesses, né? E que nós nos comportamos como hipócritas ou como parceiros de ocasião. Eu sou um cara que eu firmo relações para sempre, porque aqui a gente passa a maior parte do tempo, velho, né? Eu fico aqui na relação contigo durante 4 anos, 8, 10 e talvez mais, né? 8, 12 horas, mais do que com a minha família. Não tem como a gente não ter uma solidariedade, uma amizade, criar uma admiração. E eu fico muito orgulhoso de, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nós termos um presidente da tua estatura pessoal e emocional, e a figura humana querida, doce, que eu tenho certeza que não é uma opinião só pessoal minha. Eu estou falando isso, Klasman, né? Mas poderia, e tenho convicção que qualquer pessoa da relação da Assembleia, seja um assessor de carreira aqui da Assembleia, seja um funcionário, tenha a mesma opinião sobre ti. Não tenho por que te puxar o saco, a não ser porque eu quero ser teu puxa-saco, né, de ocasião, por tu ser uma grande pessoa, assim como outros colegas aqui que são do mais alto valor. E defendo e vou me recordar para o resto da vida, seja o meu último mandato como deputado, seja talvez o primeiro, né, mas pode ter certeza que aqui eu formei amigos que eu vou levar para o resto da vida. Tu também, Klasman, apesar de ter me feito perder no bolão lá, eu falei que eu podia ter doado 2 sacos de ração, mas o Klasman me induziu ao erro e infelizmente a gente perdeu junto ao bolão, no próximo talvez nós vamos ganhar, Tiaguinho. Mas eu subo aqui pelo fato, até comentei com o Rodrigo, que ele não está aqui, né, e eu gostaria de falar, mas depois eu vou mandar esse vídeo aqui, porque eu não gosto de falar quando a pessoa não está, o Rodrigo Lorenzoni, que fez um questionamento, Sebastião, está aí ele? Está no café ouvindo, que bom. Fez um questionamento, né, e eu entendo que ele, por ter sido do Conselho de Medicina Veterinária, receba a pressão política, né, até porque ele tem um histórico, o vô dele é dono de uma grande empresa aqui, né, de veterinária, das mais reconhecidas do Rio Grande do Sul,
por uma questão política, sofreu uma pressão, porque eu gravei, pessoal, uma palestra onde o pessoal colocou como mini curso de atendimento de primeiros socorros. E também a Lisandra, que é do Conselho Regional de Veterinária, inclusive entrou na mesa aqui, Matheus, né, com relação a isso para me responder. Aí teve uma chinelona, né, vinculada à deputada Regina Becker, que daí essas aí eu não dou bola, tá? Essa aí eu confesso que não. Né? O que vem da Regina, aí para mim, é fato que a gente tem que tratar em outra instância, né, e quadro clínico. Agora, o que vem, né, com relação, Sebastião, né, porque o que vier da Regina, daí eu realmente não tenho, é farmacológico, não tem como falar. Agora, com relação ao que vem do Rodrigo, que é meu amigo, meu parceiro, e foi muito delicado, muito doce, e eu, inclusive, vou postar esse vídeo hoje nas redes, Rodrigo. O que vem de ti, porque tu é meu parceiro, e eu luto para que tenha mais pessoas da causa. Tu, o Gabriel, tá? A Lisandra, que é seríssima do Conselho Regional Veterinário, merece um esclarecimento meu, porque eu sei que tem toda uma classe médica veterinária. Nós, protetores de animais, e eu sou um protetor, eu vim para parar aqui com 30 mil votos, ou quase isso, porque o que eu fiz. Né? Nós salvamos animais que, infelizmente, muitas clínicas veterinárias cobram 200, 300, 400 reais. Eu segui minha vida inteira dando orientação veterinária, Rodrigo, entendeu? Para casos de animais no extremo, 1, 2, às 5 da manhã, que eu não ia deixar morrer. E muitos veterinários, e eu sei que tu é da classe dos bons veterinários, como a Lisandra, que tem sensibilidade em saber que um animal de rua vai morrer e que não tem muitas vezes o que pagar, porque não tem política pública. Primeiro que eu cobro são os prefeitos, pela ausência de política pública, por não ter concurso público para veterinário. Depois os governadores. E depois, inclusive, eu quero falar com o teu pai, que eu sei que é um grande ministro, né, para nós criar uma Secretaria dos Animais nacional. Tem que ter uma Secretaria Nacional para ter política pública nacional para os animais. E eu sei que teu pai, por ser veterinário também, vai ser sensível a isso. Mas eu não teria como subir aqui e deixar de dizer que eu vou fazer palestra para arrecadar ração, eu vou dar orientação pelo WhatsApp, eu vou lutar todos os meus dias, minhas noites, minhas madrugadas, dando orientação, Thiago, para salvar vidas. Porque tem muito veterinário, Issur, que na porta da clínica veterinária não deixa, assim como tem muito médico, que não faz cirurgia e deixa o indivíduo na fila do SUS para morrer. E é vida que está envolvida. E aí vem uma fedorenta, vem aqui na mesa diretora para me fazer uma denúncia. Mas vai lavar, entendeu? Eu vou dar um shampoo para ela tomar um banho. Que isso, Rodrigo? Tu, a Lisandra, todo o meu respeito. Vai passar o tempo agora. Agora, as fedorentas da Regina, não. Não. De jeito nenhum, não. Entendeu? Umas pessoas que nem catar o piolho da própria cabeça tem como condições, vem fazer aqui, mas que faça 1, 2, 10, 30 denúncias. Eu quero ir para a comissão de ética por isso, Rodrigo. Porque eu salvo vida e faço palestra para arrecadar ração. Eu quero ir para a comissão de ética e pedir para os meus colegas que me coloquem na comissão de ética. Imediatamente, se é porque eu vou dar palestra para salvar vidas de animais. E você contra os veterinários, mercenários, que cobram 10 mil reais por uma cirurgia. Você sempre contra. Assim como eu sei que tem veterinários que na sua maioria são bons. E esses merecem meu respeito. Então, um esclarecimento, eu não permitirei que ninguém me julgue. E nem faça política em cima do meu trabalho, que é muito sério de muitos anos. É muito caro, vou perder tempo, Aline. É 15 anos salvando vida de madrugada, como ninguém fez no Brasil. Nenhum indivíduo, Thiago. Por isso que eu estou aqui. Eu sou o maior protetor de animais da história do Brasil, que respeita a minha história. Porque não foi barata. Eu abri mão de esposa, eu abri mão de todos os meus Natal, Matheus. Todos os meus Anos Novos. Vocês veem esse louquinho falando e acham que foi barato? Todo carnaval. Pega a história de qualquer veterinário e vamos ver onde é que estava no último Natal, no último Ano Novo, no último Carnaval, no último aniversário da minha mãe, as separações que eu tive por abrir mão da minha vida. Quem é que vai ter coragem de subir aqui para falar da minha história? Que tenha, porque vai ter um louco na contramão, uma Scania de lado, um trem assim, ó, de lado, como essas fedorentas da Regina Becker que vem até aqui.
Próximo deputado inscrito para uma comunicação de liderança, deputado Rodrigo Lorenzoni. E comunico que foram gastos 2 tempos de liderança aqui na comunicação, deputado Rodrigo Maroni. A palavra está à sua disposição, deputado Rodrigo Lorenzoni. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna para seguir dialogando, como sempre faço, de maneira absolutamente respeitosa e amiga, com o deputado Rodrigo Maroni. Mas, como médico veterinário, eu não posso deixar de me manifestar diante desta discussão que estamos tendo, dessa polêmica que foi criada, ainda mais como ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária que fui, pelo compromisso que tenho com a boa prática da medicina veterinária. Primeiro, reconhecer uma virtude do Rodrigo Maroni, que é a paixão com que ele encara a atividade que ele desempenha aqui na casa, acho que isso fica claro para todos nós, e a paixão que ele tem pelos animais. Mas, às vezes, a paixão nos tira a razão. E aí, Rodrigo, que eu te peço que... Eu entendo a pressão também que tu tens, mas a gente tem que ter cuidado para não generalizar, né? Os médicos veterinários são profissionais da mais alta importância social, que estudam, se dedicam, abrem mão de semanas, de meses, de anos de convívio para poder desempenhar, aprender e aperfeiçoar a sua técnica. Então, e é uma profissão legítima como qualquer outra, como os advogados, como os médicos, como os engenheiros, enfim. E é evidente que precisa, sim, perceber os seus honorários pelo serviço que presta. Inclusive, temos um código de ética profissional que nos obriga, inclusive, a fazer isto, né? E também abre exceções para que, em situações de emergência, nenhum veterinário pode abrir mão, segundo o próprio Código de Ética, de atender aquele animal enquanto a vida dele estiver em risco. Então, se algum veterinário não cumpre com o Código de Ética, eu posso afirmar com tranquilidade que é a minoria, está cometendo uma irregularidade do ponto de vista profissional. Então, separar de forma mais generalista, Rodrigo, não me obriga a vir aqui fazer esse esclarecimento. Em relação às atividades, né, que buscam desempenhar, e que tu vens fazendo isso, né, de buscar apoio, possibilidades de ajuda da causa, que a gente entende que é uma causa que tem muita demanda e pouco apoio, muita demanda e pouco recurso, muita demanda e pouco envolvimento, eu acho absolutamente legítimo, né? E acho que é importante, inclusive, esta modalidade de levar informações para a sociedade. O que eu conversei contigo, e volto a fazer aqui agora da tribuna, é que a gente tem que ter, e aí especificamente a ti, tem que ter cuidado com aquilo que vai estar no conteúdo programático do curso. E aí estou falando aqui, não só como veterinário, mas como um veterinário que estuda e respeita as leis, e sei que tu também respeita, né? E nós temos uma lei, a 5.517, uma lei federal, que ela é muito clara. Ela traz como atividade privativa dos médicos veterinários, né, o ensino de tudo aquilo que diz respeito às questões técnicas da medicina veterinária. E talvez aí possa ser o ponto de alguma divergência que a gente tem que enfrentar, né, no sentido de que existe uma regulamentação que salvaguarda, inclusive, não a profissão, mas a boa prestação de serviço e a boa qualidade da formação e da prestação de serviço veterinário, de assistência médica veterinária aos animais. Então, nesse sentido, seria o grande ponto, talvez, de desconforto meu e de buscar entendimento contigo, no sentido, talvez, de conhecer também o programa, né? Mas deixar claro aqui, até por um dever de lealdade contigo, que ministrar uma ementa que fale de serviços clínicos, diagnósticos, terapêuticos, a lei diz, aí não é nem teu colega Rodrigo Lorenzoni, a lei diz que é uma atividade privativa. E eu tenho o dever de apresentar isto, sinalizar isto, até pela relação que temos, para que também
Vossa Excelência não fique exposto a uma situação de daqui a um pouco algum tipo de estar cometendo algum ato de irregularidade. Entendo que o senhor tem total e plena e absoluta capacidade, experiência e vivência para falar sobre muitos assuntos pertinentes à causa animal. Mas no que diz relação à questão clínica, médica, veterinária, precisa obrigatoriamente ter um médico veterinário, e isso eu vou seguir defendendo, e também aqui fazendo um registro do reconhecimento, da importância, da responsabilidade, do impacto que a medicina veterinária tem na vida das pessoas. A sociedade, não tem dúvida nenhuma, que reconhece o serviço dos médicos veterinários, a sociedade tem interesse na profissão, tanto é que a veterinária é uma das profissões que mais cresce no Brasil, fruto do bom trabalho dos médicos veterinários que vem desempenhando. Hoje já somos mais de 120 mil profissionais. Então, confesso, Rodrigo, deputado Rodrigo Maroni, que me dói, às vezes, ouvir algumas afirmações, talvez movido pela paixão, e a gente entende, mas quando há uma generalização, ou quando há uma agressão, ou quando há tentar separar a classe entre os bons e os maus, né, eu acho que nós temos aqui buscar um caminho de nos ajudar. Unir veterinários, unir protetores, unir o setor público em defesa do bem-estar e da saúde animal. Nesse sentido, conte comigo. Obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Lorenzoni. E antes de convidar o próximo orador, que é o deputado Issur Có, eu quero, por solicitação do deputado Maroni, solicitar que seja retirado expressões antiparlamentares, antirregimentais aqui do pronunciamento dele, a pedido do deputado. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, deputado professor Issur. Tá? Muito boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, em especial a população gaúcha que nos acompanha pelo canal 16 da NET, em alguns municípios outro canal, mas enfim, nos acompanha pela TV Assembleia. Desde já, meu muito obrigado às equipes de comunicação dessa casa, as equipes da TV Assembleia que levam a nossa informação a todo o povo gaúcho. Eu vou fazer uma manifestação complementando, deputado Tiago, a manifestação que fiz ontem a respeito da visita na SIC, Semana Internacional do Couro e do Calçado, que ocorreu na segunda-feira, no dia de hoje, na segunda, na terça, e se encerra hoje às 17 horas. Mais de 650 expositores, senhor presidente, de todo o Brasil e de todo o mundo, prestigiando a nossa feira em Gramado, que hoje é organizada por uma empresa de Novo Hamburgo, Mercator, e que hoje é a maior feira de calçado do Brasil, maior feira de negócios, e é muito bom destacar isso. As feiras não têm mais a função de mostrar, apresentar. As feiras têm a função de gerar negócios. E essa feira movimenta milhões e milhões de reais, e temos um dado já importante que na primeiro dia, na segunda-feira, primeiro dia de feira, movimentou 15% a mais do que o ano anterior de 2018. Mas aí eu vou fazer um link que eu quero me ater, de uma reunião que tive hoje junto com a equipe do FEComércio, a equipe técnica, e que trata da frente parlamentar que estou presidindo nessa casa e que breve iremos efetivar, que é a frente parlamentar contra a pirataria e o descaminho. A pirataria é algo que, da mesma forma como é vendido os produtos, é um tema que fica muitas vezes escondido, deputado Tiago, deputado Viana e colegas que completam esse plenário. É um tema que fica, digamos, em segundo plano, assim como a venda desses produtos, que é feita em segundo plano e não em estabelecimentos, digamos assim, bem administrados ou regularizados, e sim feito muitas vezes em calçadas e pendurados na beira de janelas de lojas. Eu falo de uma economia, senhores, que movimenta 145 bilhões em perdas de arrecadação, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação no ano de 2018. Vou repetir, 145 bilhões de reais a menos arrecadados no nosso país com produtos pirateados ou desviados ou simplesmente sonegados. No Rio Grande do Sul, os números são assustadores. No ano de 2018, o Rio Grande do Sul movimentou o comércio de produtos pirateados 77 bilhões de reais. 77 bilhões de reais movimentados, e um final em falta de arrecadação, senhor presidente Adoc, nesse momento, senhor presidente Melo, de 5,6 bilhões a menos em arrecadação. Vejam bem, 5,6 bilhões é 70% do déficit fiscal do nosso Estado no ano de 2018.
70% do nosso problema de falta de arrecadação seria resolvido com produtos regularizados à venda. E agora vai chegar meu link que eu faço com a feira que eu visitei. O produto pirateado, além dele prejudicar a marca da qual foi pirateado, por exemplo, um tênis Nike falsificado, além dele prejudicar a Nike, Capitão Macedo, ele prejudica, na verdade, o pequeno empresário que está querendo gerar uma marca. E explico por quê. O tênis pirateado da Nike, vendido a 80 ou a 100 reais, ele não compete com o Nike de 500 reais original que está na prateleira. Ele compete com a marca pequena que também bota um tênis a 100 reais, a 180 reais, e que a 100, 120 reais, e que o cliente, na hora de escolher entre a marca pequena, menos conhecida, de uma fábrica do Rio Grande do Sul, de uma marca que está querendo se consolidar, e um tênis falsificado de uma marca já consolidada, ele compra aquele tênis falsificado de uma marca consolidada. Então ele prejudica dois. Ele prejudica numa escala menor a Nike, eu vou citar como exemplo a Nike, ou a Reebok, ou o tênis que fosse falsificado, mas prejudica numa escala muito maior o pequeno empresário que está tentando ter uma marca para competir no espaço. E aí ele compete na mesma linha de valores. E assim acontece numa série de outras questões. Eu visitei uma fabricante de bolsas que ela disse assim: deputado, o meu problema não é a bolsa Louis Vuitton original que custa R$ 1.500. O meu problema é a Louis Vuitton falsificada que tem o mesmo preço da minha bolsa na loja. Porque ela está a minha bolsa na loja a 150, 200 reais, e na rua tem a Louis Vuitton falsificada, colega Viana, a 150, 200 reais. Então ela está prejudicando tanto a marca original, vinda de outro país, quanto ao fabricante local que compete nessa linha de preço. Então é um tema muito importante. Como eu disse, protocolamos essa frente parlamentar, ela será lançada muito em breve, com apoio de FEComércio, de Fiergs e outras entidades ligadas ao setor. E é importante que as pessoas entendam o grande risco que isso traz, especialmente à saúde das pessoas. Muitas vezes as pessoas não veem um problema em comprar um tênis falsificado, mas na hora de uma atividade física, o problema que aquele tênis falsificado com produto de má qualidade vai causar para ele de lesões é incalculável. Outro exemplo, nós temos muito óculos falsificados. É muito comum se encontrar hoje à venda 5, 10, 15 pila, imposto de combustível, óculos à venda, e aí na lente diz tantos por cento, X, 0,5 grau, 2 grau, 3 grau, miopia, astigmatismo, enfim. E as pessoas, sem passar por uma consulta de um oftalmo, elas vão lá e adquirem aquele óculos. Eles só estão postergando o seu problema. Porque daqui 10 anos ele vai ter o mesmo problema e mais uma série de outros problemas por uma lente que não tem filtro solar e uma série de outras questões. Então, finalizo minha fala pedindo aos colegas que vamos nos unir ao movimento. É muito necessário combatermos a pirataria, porque no pior de tudo ainda, numa outra fala eu vou simplificar, ela alimenta o crime organizado. Então, vamos arrecadar adquirindo produtos originais, não prejudicando. Muito obrigado, deputado Issur. E dando continuidade às comunicações, eu convido agora o deputado Capitão Macedo. A tribuna é sua, deputado. Quero saudar a mesa do presidente substituto Sebastião Mello, aos deputados, deputadas, servidores da casa, público em geral. Hoje eu vou falar sobre o Sistema Nacional de Educação. Está patente no debate público atual a dissensão em relação à responsabilidade do Ministério da Educação. Da atual crise de ensino nacional, ou quanto o Estado deve intervir e até mesmo servir na área da educação, estando presente inclusive a acusação de monopólio de determinadas ideias e privilégios em disseminar determinadas ideologias. Mas, se buscarmos nas memórias do nosso país, é perceptível que o aparato educacional do país é, de fato, no mínimo controverso. O Ministério da Educação nasce sob o berço do Estado Novo, ainda unificado ao Ministério da Saúde e quase sob a tutela do DIP, do nefasto DIP, varguista, Departamento de Imprensa e Propaganda.
é visível o viés nacionalista e monopolista de Gustavo Capanema, que foi o ministro que mais tempo exerceu o cargo na história do país. Capanema promoveu reformas e a nacionalização de cerca de 2.000 escolas localizadas nos núcleos de colonização do país. Tomou partido no debate sobre os rumos da educação nacional, no qual o grupo renovador defendia um ensino laico e universalizante sob a tutela do Estado Novo, e a Igreja Católica, que advogou por um ensino livre e tanto quanto possível da interferência estatal. Até hoje sentimos efeitos autoritarismo, decisões e reformas da era varguista, seu controverso aparato educacional e de propaganda governista, ainda contou com a concepção da cultura política. Esta trouxe consigo uma revista educativa do mesmo nome, uma revista que tinha o objetivo de propagar e doutrinar as transformações socioeconômicas que se passavam no país. Agora, com uma breve visualização do aparato de doutrinação varguista, entendemos como algozes da democracia conseguiram tornar tão disforme e descaracterizada a cultura nacional. Isto em prol de domínio de massas e doutrinação. Dia 22 de maio de 2019, e ainda não sabemos quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Macedo. Eu solicito nesse momento que o meu colega aqui, o Matheus, possa assumir os trabalhos, porque pretendo em seguida usar a palavra. Não havendo mais inscritos para a comunicação de liderança, passamos imediatamente ao período das comunicações parlamentares. Chamo para usar a tribuna o deputado Fábio Branco. Por sessão, o deputado Sebastião Melo usará a tribuna. A tribuna está à sua disposição, deputado. Meu caro presidente, deputado Matheus, da nossa querida e amada Passo Fundo, colegas deputados, deputadas, e especialmente os nossos telespectadores. Deputado Thiago, deputado Viana, deputado Macedo, eu retorno a essa tribuna com um tema que bati nele lá no início do mandato, que são as placas do Mercosul. Hoje nós tivemos na Comissão de Defesa do Consumidor, esta pauta repetiu, e eu quero dizer com muita tristeza que este tema está tudo como dantes no quartel do Abrantes. O ano passado, depois de 6, 7 resoluções do Denatran, de forma assodada e irresponsável, o Denatran mudou o sistema de placa do Brasil, colocando a carroça adiante dos bois. Por quê? Porque a placa do Mercosul tinha uma razão primeira da sua existência. Tinha que haver integração dos bancos de dados dos países do Mercosul para que ela viesse para a vida real. Isso não aconteceu. Mas os burocratas de Brasil e os interesses escusos fizeram com que, na reta final, se tomasse a decisão de 7 estados brasileiros, e Vossa Excelência, deputado, esteve lá comigo, junto com o presidente Elton, com o Gerry Adriano, naquela longa entrevista, e eu saí convencido de 2 certezas: que ele cancelaria ou que faria profundas mudanças. Esta placa não tem chip,
Esta placa não tem o município, não tem o Estado. Esta placa custava 80, 90, na pior das hipóteses, R$ 95. Hoje não custa menos de 280 em nenhuma cidade do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, tiveram a desfaçatez que, além dos carros novos, se eu mudar de Porto Alegre para Canoas, eu também tenho que botar uma placa nova. O Brasil tem uma frota, senhores deputados, senhoras deputadas, de mais de 100 milhões de veículos. Vocês imaginam, quando eu falo de questão de trânsito, eu estou falando de bilhões. Imagine uma placa que custava R$ 80, passar para R$ 280. Isso tem nome, é escândalo. E aqui no caso do Rio Grande do Sul, não foi diferente dos outros estados. Escolheram 7 estados, nós somos cobaia. A resolução, ela deu aos outros estados a faculdade de começar em junho deste ano. E sabe o que vai acontecer? Eu tenho absoluta certeza, deputado presidente Vez, que em junho o Denatran vai dizer, os estados vão fincar pé, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os estados que têm maiores frotas, porque se trata de uma resolução, portanto não é lei, o governador vai dizer, eu não vou cumprir essa medida. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 500 mil novas placas. Então, eu quero dizer que o Rio Grande que não está dando certo esse tipo de atitude. Tem muitas coisas que estão dando certo no Rio Grande do Sul, muitas, e que merecem o nosso aplauso. Mas nós não precisávamos ter entrado nessa canoa furada. E aí eu tenho que dizer, em letras garrafais, não foi obra do governo atual. Isso começou a entrar em prática no dia 18 de dezembro do ano passado. 18 de dezembro de 2018. Então, eu quero deixar registrado que eu esperava mais do presidente Jair Radierna. Eu esperava que ele, junto com o governo federal, tomasse uma decisão o mais rápido possível. Não sei se agora tem mais condições de tomar. Mas naqueles primeiros meses de governo, ele podia tomar, até porque o senhor presidente tuitou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, dizendo que não ia aceitar isso. E quem está pagando esse pato, sabe quem é? É o pobre povo que não tem salário, desempregado, é o sujeito que tem o carro para trabalhar no Uber, que ganha uma miséria, é aquele que é representante comercial, é aquele que não tem dinheiro para botar gasolina, é esse que está pagando a conta. Então, fica aqui o registro, fica aqui mais uma vez o protesto de que esta é uma matéria muito mal encaminhada. Menos Brasil e mais Brasil, menos Brasília e mais Brasil ainda não é realidade do Brasil atual. Muito obrigado, senhor presidente. Prosseguindo com as comunicações parlamentares, chamo para fazer uso da tribuna o deputado Dalciso Oliveira. Desiste. Deputado Dirceu Franciscon. Desiste. Deputado Gerson Burman. Desiste. Deputado Matheus Vespe. Eu peço que o colega deputado Sebastião Melo assuma a presidência da casa para que eu possa fazer uso da tribuna naquilo que me é concedido pelo tempo das comunicações parlamentares. Deputado